Fazer alongamento de unhas parece difícil, mas não é se você tiver a técnica correta. E a melhor técnica para quem está iniciando, com certeza absoluta, é o molde russo. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Kellyton Binello, especialista em alongamento de unhas e cutículas e sem enrolação, vamos direto ao ponto? Bora fazer unha! E para nós fazermos o molde russo, temos que fazer a preparação como em qualquer outro alongamento, seja ele fibra de vidro, seja ele molde F1, acrílico, qualquer coisa, precisa fazer uma boa preparação para nós termos o quê? Uma aderência completa do produto, não ter descolamento, as unhas durarem ali 3, 4 semanas. E para mim fazer essa preparação, eu sempre começo pela cutícula, então eu faço toda uma cutícula combinada, onde nós utilizamos tanto a broca quanto os alicates. E se você não sabe fazer cutícula com brocas e alicate, um vídeo antes desse vai ter um vídeo completo ensinando passo a passo. Depois de eu ter feito então toda a parte da cutícula, nós vamos fazer as ranhuras. Gente, olha só o processo de ranhura com a mandril, que é essa broquinha. Nós passamos bem de leve na lâmina, somente para tirar o brilho. Vocês perceberam que eu passei quando ficou manchadinho ali, tirou o brilho, eu já parei de passar a broquinha para a gente não tirar camadas em excesso. Vamos tirar toda a poeirinha, porque a gente sabe, né, que poeiras pode causar descolamento. Então, sempre temos que deixar a lâmina mais limpa possível. Eu também sempre gosto de arredondar a lâmina natural, porque se deixar a ponta quadrada, ela se desprende do gel e isso pode causar um descolamento. Então, vamos arredondar a lâmina para a gente já começar a nossa preparação química. Até agora fizemos uma preparação mecânica. A preparação química, nós vamos colocar alguns produtos nessa lâmina para ter mais aderência ao nosso gel. Então, o primeiro produto que eu vou colocar é um primer ácido. Primer ácido, ele precisa, com o tempo, secar. Então, vocês não podem passar o primer ácido e já colocar a base em cima. Vocês podem ver que ele seca na unha. Então, primer ácido, você passa na lâmina, espera secar com a ajuda de um ventilador ou esperar mesmo. E depois que ele estiver sequinho, que a lâmina estiver bem sequinha, aí sim nós vamos passar uma camada de base em gel. Leva para a cabine durante 60 segundos para secar bem essa base e então nós vamos escolher o nosso molde russo. E a escolha do molde é muito importante para o nosso alongamento ficar simétrico, não ficar com dente, não ficar produto faltando. E como que nós fazemos essa escolha? Vocês podem ver que esse molde é do tamanho ideal dessa unha, exatamente do tamanho da unha. Então esse molde não é o correto. O correto é sempre um molde um pouco maior. No caso, o molde que eu tinha escolhido era o 4, o 3 é um pouco maior, então vocês podem ver na lateral que ele vai ficar sobrando um pouquinho, sempre de 1 a 2 milímetros sobrando. E se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever para não perder nenhum vídeo, toda semana tem vídeo novo. Feita a escolha do molde, vamos então construir o nosso esqueleto, que é a primeira camada dessa unha. Eu pego um pouco de gel, coloco ali um pouco acima da onde que vai ficar o meu alongamento e preencho bem todas as laterais. Como eu estou fazendo no formato quadrado, eu vou preencher da forma quadrada. Se eu fosse fazer algum outro formato, eu já iria deixar o gel na forma que eu iria fazer. Não pode ficar muito grosso e nem muito fino. E para a gente acoplar esse molde na lâmina, eu aconselho vocês terem uma lanterna, tá? Tanto essa de mesa, essa prata, ou a outra que é de mão. Vamos alinhar o nosso molde com o nosso dedo para ele não ficar torto. E quando você vê de lateral, ele precisa ficar reto. Não pode ficar para baixo nem para cima. E sempre que você for fazer o alongamento, tu tem que segurar o dedo da cliente por baixo com a sua própria mão, porque senão a cabeça do dedo vai ir para baixo e não vai dar para fazer a acoplagem. Com a lanterninha de lado, nós vamos fazer a acoplagem 2 milímetros acima do ponto zero. Fazemos uma pressão para baixo, viu que não tem nenhuma bolha, coloca na lanterna durante 2 a 3 segundos e já vai estar acoplado o seu molde. Pode soltar que vai ficar assim, ó, na unha. Agora nós colocamos a mão toda na cabine por 30 segundos. Voltou na cabine, é só apertar de lateral que o molde vai soltar completamente. O molde sai limpo, reutilizável e ali está o nosso esqueleto. Vamos tirar aquela marquinha, porque se você deixar, fica sombra e depois aparece no teu procedimento e fica feio. Para isso vou usar o mesmo mandril, só para tirar aqui dali, para deixar nivelado, com cuidado, só em cima da linha. E depois vamos começar a nossa construção. Com o gel hard da tua preferência, vamos fazer essa construção. Como fez sujeira no nosso esqueleto e eu limpei, né? Eu vou passar uma camada base do próprio gel para mim criar uma memória. O que é isso, Kellyton? Quando a gente cria essa memória, facilita o gel andar em cima desse alongamento, então facilita na construção. Então depois de eu colocar essa memória, não boto para secar, pego uma pérola de produto, deixo
no esqueleto e começo a construir. Eu aproximo da pele e volto ao centro. Aproximo a pele e volto ao centro. E começo a descer em zigue-zague. Então eu vou fazer uma lateral, viro o meu dedo, faço a outra lateral, viro o dedo e faço a outra lateral. Gente, o segredo para trabalhar com gel é sempre esse, mexer o dedo o tempo todo. Então, mexe o dedo para um lado, para outro, para um lado, para outro. Se você deixar o dedo parado, o seu gel vai escorrer, vai virar uma nhaca, você vai ficar nervosa, você vai ficar com raiva de construir gel. Então, faltou o produto? Vira o dedo para baixo, para o gel não escorrer para a cutícula, pega mais produto no potinho, vira o dedo, acrescenta onde que falta e continua no mesmo processo, sempre em zigue-zague, mexendo o dedo para o lado e para o outro. Se você fizer exatamente isso, o seu gel não vai escorrer para a pele, você não vai sentir raiva do gel, vai ficar muito mais fácil a tua construção e você depois nem vai precisar lixar tanto. Então olha só como é que ficou esse gel. Fiz até sem corte para vocês verem como é fácil, só precisa de técnica. A maioria dos géis já são autonivelantes, então quando a gente vira o dedo para baixo, fica retinho, economizando assim o nosso lixamento depois. Feito isso, coloca na cabine durante 10 a 12 segundos e com uma pinça de curvatura vamos deixar essa unha mais natural possível. Então coloca a pinça em cima do gel, apenas do gel, e dá uma apertadinha e solta, uma apertadinha e solta, para a gente deixar essa unha mais natural. Ou seja, essa pinça vai afunilar um pouco esse gel, deixando mais natural. Só em cima do gel a gente faz essa curvatura e depois volta para a cabine para fazer a cura total de 120 segundos. Antes de começar o lixamento, vamos tirar a goma. Se você não tirar a goma, ela gruda na tua lima e a tua lima perde o efeito. Então, tira toda a goma em cima e embaixo antes de começar o lixamento. Vamos deixar quadrado. Para lixar quadrado, tem que deixar a lima reta. Você não pode inclinar essa lima nem para frente e nem para trás. Então, qual que é o segredo? Você ficar vendo levemente a parte de trás da lima quando você for lixar. Então, lima toda a ponta e depois vamos lixar já a lateral para dar forma. Essa lateral você vai encaixar a lima ali, ó, na falange e vai fazer o lixamento. 1, 2, inclina um pouquinho para dentro. 1, 2, inclina um pouquinho para dentro. Na outra lateral, a mesma coisa. Para a gente já ir dando uma forma arredondada neste alongamento. Então, ó, 1, 2, inclina. 1, 2, inclina e faz esse lixamento com cuidado, somente no gel. Evita encostar na pele, senão você vai machucar o cliente. Fez isso numa lateral? Faz na outra também, com cuidado, não encostar na pele, somente no gel. Deu forma à unha, a gente vai começar agora a arredondar a parte de cima do nosso alongamento. Para fazer isso, você vai fazer com o lado mais arredondado da sua lima. Você vai pegar na lima da forma tesoura, que é com o indicador e o dedo médio. Você segura a lima e com o polegar você coloca mais na lateral, ó, dessa forma. E agora você vai arredondar do meio para o lado. Você vai arredondar, você não vai ficar limando reto. Se você ficar limando reto, vai ficar feio. É arredondando, vai com calma. Arredonda de um lado, depois muda a posição da lima. Ó, segure dessa forma aqui, ó, mais fixa. E então a gente vai fazer o outro lado. Sempre arredondando, mexendo a lima para ela não ficar parada. Se você ficar limando parado a lima, fica reto e fica feio. Sempre arredondando. Arredonda de um lado, arredonda do outro. E depois vamos chegando mais próximo da cutícula com mais calma. Pega a parte arredondada da lima, ó, essa parte mais curva, arredondada. E você vai chegando próximo da cutícula com calma. Somente para tirar o excesso, tá? Como você já fez toda uma construção com a técnica que eu ensinei, não vai ter tanto produto na cutícula. Então, vai com calma que vai dar certo. E se você chegou até aqui, com certeza você quer aprender mais sobre unhas. Então, não esquece de se inscrever, moleque. Pelo amor de Deus. Tá, Kelly? E como eu sei que está ficando arredondado? Quando você olhar de frente, ó, e parecer realmente um círculo. Quando fica assim, quer dizer que já tá pronto o lixamento em cima. Vamos, então, tirar o excesso na lateral. Cuidado para não dar dente. Não coloca a lima inclinada. Vai de lateral com cuidado. Começa a dar ponta para pele. Da ponta para pele, lima com cuidado de um lado e do outro. Se você encaixar a lima na pele, você vai dar dente. Isso é ruim. E já finalizando esse alongamento, vamos fazer a espessura com uma broca cônica de tungstênio. Você não pode deixar ela reta nem inclinada. É sempre uns 45 graus. Vamos deixar ela mais fininha na ponta. Então essa parte preta, vamos deixar na grossura de um cartão. Então, ó, com cuidado, você vai arredondando de uma lateral à outra para deixar na espessura de um cartão. Se você manter no ângulo de 45 graus, o teu alongamento vai ter estrutura, não vai ficar fino. É só a pontinha que vai parecer
fino. E esse é o legal do alongamento, nós conseguimos dar naturalidade a ele, deixando assim ele mais bonito. E vamos dar também um acabamento embaixo, com uma broca de tungstênio também, um pouco mais fina, para deixar mais natural. Pode ver que tem a grossura das paredes laterais. Então, ó, nós entramos somente na lateral, com cuidado, somente para deixar mais fininho nas laterais. Não é para tirar toda a estrutura do alongamento não, gente. É só nas laterais, bem com calma, para deixar as pontinhas mais finas. Olha só a diferença de uma lateral e da outra. Viu como fica mais natural? Fica mais bonito. E por último, é somente uma broquinha de cutícula para tirar um degrauzinho que fica ali entre o gel e a unha natural. Então é bem com calma em cima do gel, não é em cima da lâmina, tá? Não encosta na pele, é só em cima do gel para tirar aquele degrauzinho que fica ali bem de leve, para deixar ainda mais natural. Quando começar a crescer esse alongamento, a cliente não perceber aonde começa o gel e aonde que é a unha dela. E se dá um efeito ainda mais natural. Então faz dos dois lados, faz de um ladinho primeiro, depois faz do outro, passa uma lima bloco para deixar o alongamento bem lisinho. Vamos tirar toda essa poeira e finalizar o nosso alongamento com um top coat. Aqui também você pode passar um verniz em gel, pode fazer uma francesinha, um desenho, o que você quiser. O alongamento está feito, a estrutura está feita. Se você gostou desse vídeo ou quer um vídeo diferente, quer algum outro tema, coloque aqui nos comentários o que você gostaria que eu trouxesse aqui nesse canal, que eu vou planejar um vídeo e trazer para vocês. Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. E até a próxima!